Bom dia, rotina real! Quem vê close não vê corre, hein? Só quem estava aqui antes é que sabe o que estava acontecendo nos bastidores. Antes de eu entrar aqui nesse encontro, um minuto antes, o meu computador pifou. Tô tentando fazer ele viver, gente, mas ele tem 15 anos. É um computador maravilhoso, mas eu acho que tá chegando o tempo dele, o tempo das coisas, né? Quem teve aí nas aulas anteriores já tá bem sabendo o que é isso, Kairos. Acho que passou o tempo do meu computador. Então, tô aqui usando o computador do Gustavo mais um dia. Obrigada, amor, por esse patrocínio. E hoje, nessa manhã de sábado, para falar sobre o quê? Detox na primavera. Vocês que estão acompanhando, assim, ó, essas aulas aos pouquinhos, estão sabendo que a primavera é a estação melhor de todas do ano para a gente começar os processos de limpeza. Então, no primeiro encontro, a gente falou sobre a possibilidade de usar a natureza como um fio condutor para a gente ter essa limpeza do corpo, da mente e de todos os processos que começaram no outono e no inverno. Nosso corpo tem uma tendência a ficar mais embotado, assim, mais pesado. E agora, na primavera, é a primeira oportunidade que a gente tem de começar a fazer esse processo de limpeza. Então, quando eu vou falar sobre limpeza no Ayurveda, não é só sobre a limpeza de detox que a gente está muito acostumada a ver agora. Ah, toma um suco verde, toma uma sopa e fez o detox. Para a visão ayurvédica, como tudo que nos toca, de alguma maneira, deve ser digerido, a gente vai ter que falar sobre limpezas um pouco mais profundas que vão além só daquilo que a gente consome através do alimento. A gente vai falar também sobre a questão da desintoxicação até dos pensamentos, do fluxo de coisas que a gente tem pensado, do tipo de coisas que a gente tem assistido, tem visto, tem escutado muitas músicas, né? As notícias não são das melhores. Então, tudo isso, de alguma maneira, intoxica também a nossa mente. E por último, mas não menos importante, o nosso público aqui é 100% de mulheres, 100% feminino, e a gente sabe que muito da demanda do lar, da demanda doméstica, tá também sob a responsabilidade de nós mulheres, né? Eu ainda tenho a alegria de dividir bastante com o Gustavo aqui. Ele é um homem, um adulto funcional que praticamente pode fazer qualquer coisa. Ele joga em qualquer posição aqui em casa, mas ainda assim, a maior parte das coisas da casa, organizar, planejar, comprar produto de limpeza, tudo isso está sob a minha responsabilidade. Então, a casa acaba sendo um pilar que distrai um pouco a gente em alguns sentidos, porque muitas vezes as demandas da casa, e aí eu incluo a casa, o espaço físico, e a família também, né, que compartilha esse espaço com a gente é, acaba distraindo um pouco a nossa atenção, impossibilitando que a gente use parte importante desse tempo para nós e fique sempre na função da casa, da família, da refeição e tal. Então, essa parte de olhar para casa também na primavera vai ajudar a gente a conseguir se organizar até para as próximas estações. Se vocês tiverem alguma dúvida com relação aos processos de limpeza da primavera, tem três aulas que eu gravei nos dias 12, 17 e 19. A gente veio numa sequência aí de encontros, né? E em cada um deles eu abordei um pouquinho mais, aprofundei um pouquinho mais sobre a questão da primavera, como auxiliar mesmo desse processo de limpezas. Mas hoje, especificamente, eu vou falar sobre essas três questões: do corpo, da mente e da casa, tá bom? Quem não me conhece ainda, tem bastante gente nova chegando, tanto no meu Instagram quanto também no YouTube. Eu estou abrindo um pouco mais as frentes e canais. Falei sobre isso, inclusive, na aula anterior, que foi um propósito que eu fiz esse ano de conseguir divulgar um pouco mais o meu trabalho, não só para quem já é minha cliente, para quem quer ser minha cliente, mas de uma maneira geral, assim, para que pessoas que às vezes não têm possibilidade, recurso financeiro, disponibilidade de tempo, possam também ter pequenas pílulas nas suas rotinas e melhorar a sua própria vida, né? Eu sempre parto do princípio da mulher, que se a gente estiver forte, se a gente tiver com uma boa saúde, tiver com um pensamento limpo, naturalmente nos tornamos melhores mães, melhores companheiras, melhores profissionais. Então, o meu ponto de partida somos sempre nós, mulheres, como centro da situação. E eu via que, assim, quando eu comecei a atender, eu tenho consciência de que esse trabalho, ele é
para um tipo específico de pessoas. As pessoas que querem, de fato, se comprometer com uma mudança mais profunda e que têm alguma disponibilidade de tempo e financeira também. Mas eu não achava justo que esse conhecimento ficasse só para esse grupo de pessoas. Eu queria que ficasse mais expandido. Então, eu abri mais comunicação e trouxe mais conhecimento através do meu Instagram, porque eu não gostava muito de fazer isso, eu tinha um pouco de vergonha de fazer stories, né? Fazer toda essa parte de comunicação que demanda muito. Eu morria de vergonha de fazer isso. A parte das aulas, assim, mais fechada, eu fico super à vontade, porque eu me sinto em casa com vocês. E aí comecei a também colocar esse conteúdo no YouTube, disponível para mais pessoas. Então, eu também queria que vocês, assim, cada uma no seu momento de vida, cada uma no seu step de profundidade do Ayurveda, também perguntem aqui coisas que façam parte da vida de vocês, de dúvidas da vida de vocês, porque isso é muito importante até para saber aonde eu consigo atender mais essa demanda individual. Eu não quero fazer um conteúdo para quem já está avançada, eu quero para pessoas reais, assim, mulheres que estão passando por questões do dia a dia mesmo. E eu falo que para a gente construir uma rotina, às vezes a gente vai olhar um mínimo detalhe, sabe? A gente vai olhar para aquela questão assim que você fala, meu, por que é que eu não consigo me organizar para fazer atividade física 3 vezes na semana? Pô, são 3 horas na semana, por que é que eu não consigo encontrar essas 3 horas para mim? E não é muitas vezes assim, a gente vai encontrar todo tipo de informação e conteúdo que vai falar, acorde 5 da manhã, raspe a língua, vá ao banheiro, como se fosse um passo a passo, né? E de fato, a rotina ela é um passo a passo. Mas eu não posso desconsiderar a individualidade. Quem que tá com você na sua casa? Tem alguém que demanda mais algum tipo de atenção específico? Você tem um tipo de trabalho que te demanda muito um tipo de atenção específica? Durante a sua infância, você foi educada para ter uma rotina? Ou na sua casa era tipo tudo um grande caos e você está reproduzindo isso e tentando só minimizar o dano, né? Com certeza, assim, eu vejo isso, né? Tem pessoas que às vezes vêm de um cenário familiar bem caótico, tipo a mãe não tinha nenhum tipo de rotina, a mãe acordava à tarde, a criança. Eu outro dia escutei uma pessoa, um adulto que me disse que acordava sozinho, imagina, com 9 anos, ia preparar o café da manhã, quando via assim que estava na hora do pica-pau, chamava: mãe, já sabia que estava perto da hora de ir para a escola, a mãe acordava 11 e pouco, e aí fazia uma salsicha, e daí levava a criança para a escola, chegava atrasada, aquela coisa toda. Quando eu fui conversar, porque eu também tenho acesso a essa mãe falou: Aninha, eu tenho 3 filhos, eu tinha 3 filhos, o pai deles foi embora quando o mais novinho tinha 1 ano, o mais velho tinha 5. Eu vivia exausta, eu não tinha nenhum tipo de ajuda. Olha, eu fico até emocionada. Porque quando a gente fala a primeira coisa, assim, da criança chamando mãe, 11 horas da manhã, vem aqui, a gente não pensa que essa mulher também, às vezes, estava de madrugada fazendo faxina, estava de madrugada, enfim, fazendo coisas para conseguir suprir a necessidade. Gente, eu fico super emocionada às vezes, porque muitas vezes a gente chega se culpando da situação. E o que eu vejo de mulher culpada que chega e fala: Meu, eu não tô conseguindo entregar para minha família tudo que eu gostaria. Isso é um negócio que me toca muito, assim, porque eu sou uma mulher também, que também tenho a minha família, né? Eu também, eventualmente, me sinto culpada, não muito, porque eu acho que eu venho trabalhando isso ao longo do tempo, mas de ver o quanto isso dói em vocês, cara, tipo assim, e eu tendo conhecimento para oferecer, aí eu vou falar: Não, só vou oferecer para quem puder pagar. Tipo, isso não entra, assim, isso não é uma condição que eu acho possível. Então, o propósito que eu fiz esse ano com o meu trabalho era justamente esse, de conseguir ultrapassar minhas próprias barreiras internas de vergonha, desconforto e tudo mais, para conseguir atingir o maior número de pessoas que eu puder na minha vida. Inclusive, se vocês conhecerem outras mulheres, outras mães que passem por isso, fiquem à vontade de compartilhar conteúdo. E quem assistir a gravação também me manda assim, tipo, Aninha, eu tô passando por essa situação específica. Porque às vezes, e muitas vezes eu vejo isso em atendimento, quando a gente entra nesse lugar de sofrimento, naturalmente a gente vai também para um lugar de solidão. Então,
nessa hora que você tá sofrendo, e você começa a sofrer sozinha, é como se não desse para sair mais desse buraco. Só que eu sei, porque eu escuto todo mundo, que tem muita coisa em comum. Então, na verdade, não precisa sofrer sozinha. Porque às vezes o que você está passando em casa com seu filho, com a sua família, ou de solidão, porque decidiu que não teria filhos e não teria família, ou por questões de carreira, ou por questões de relacionamento. é, Quando a gente vem para um grupo, a gente vê que aquela dor não é uma dor. Dizem assim, que nenhum sofrimento é individual, né? Que nenhuma dor é individual. E estando em atendimento, eu enxergo isso claramente, claramente. Porque eu vejo que tem questões que são de todas nós. Tipo, a sensação de sobrecarga no dia a dia que você fala, meu, às vezes a mulher não consegue respirar, não consegue respirar. Chega assim no final do dia e fala, que dia foi esse? A minha mãe que brinca, fala, alguém anotou a placa do caminhão que me atropelou hoje? Porque é assim, é uma sensação de atropelo. Só que a nossa vida não precisa ser essa sensação de correr atrás do rabo, esse atropelamento constante. A gente pode viver, atender as necessidades de quem a gente ama e também ser feliz. Então, o meu choro aqui não é um choro de tristeza, mas é de pensar que tem muita gente sofrendo, sendo que dá para ser muito feliz. Eu falei aqui uns minutinhos antes de eu entrar no ao vivo, hoje a minha filha acordou vomitando. 5 horas da manhã, eu escutei ela tossindo e de repente, vomitou. Comeu alguma coisa que não fez bem ontem à noite ou ontem durante o dia. Eu sei que foi ontem à noite porque veio muito alimento não digerido, né? No vômito dela. E eu fiquei até 8h30. A gente entrou aqui 9 horas, eu entrei 9 em ponto. Até 8h30 eu tava cuidando dela para poder estar aqui. Como eu gostaria, como eu tinha previsto, né, que eu ia conseguir acordar com calma, me aprontar, conseguir organizar as coisas para estar aqui com um pouco mais de calma. E fui atropelada. Eu fui demandada num nível que eu cheguei aqui, basicamente, ó, o meu café tá aqui, não tomei um café hoje de manhã. E isso é a vida real. Essa é a rotina real. Então não dá para eu pintar, acordar, abre a janela, bom dia passarinho, vai raspar sua língua, vai fazer suas necessidades numa boa, seu xixi, seu cocô, porque às vezes aí vai estar a criança lá, mamãe, mamãe, eu quero isso agora. Eu decidi que eu não ia fazer o que as pessoas fazem, que é acabar com a nossa cabeça, dizendo, olha, existe uma rotina ideal, existe uma realidade que você não está conseguindo porque você também, neste campo, é insuficiente. O meu trabalho, principalmente, é um trabalho de acolhida. Então, você quer fazer uma limpeza no seu corpo? Tá bom, qual que é o seu objetivo? Eu não quero que as pessoas entrem nesse programa e fiquem pensando: ah, eu vou fazer a rotina real porque eu quero perder 5 quilos para o verão. Se você está assistindo só com esse intuito, não precisa ficar. Vem num outro tempo, num outro momento, porque isso não é um programa de emagrecimento e de dieta. Vou trazer o meu exemplo de novo. A vida inteira eu tive uns 13, 15 quilos a mais do que eu tenho hoje. Eu tenho quase 40 anos, eu tenho uma filha de 3. E quando eu encontrei o Ayurveda, quando eu entendi que trabalhando a favor do ritmo da natureza, o meu corpo mesmo tem condição de regenerar a saúde, ter sua própria saúde, nunca mais eu precisei fazer dieta restritiva calórica. Eu observo minha fome, eu como o quanto eu quero, de acordo com essa fome, preferencialmente 80% alimentos saudáveis, 20% aleatoriedade, sorvete, chocolate, delícias que a gente também gosta e precisa. Quem me segue no Instagram viu aí. Ontem eu fui dar um passeinho no shopping à tarde, eu comi uma empanada e um cappuccino com doce de leite na borda, assim, sabe? Gente, tem melhor coisa aqui? Eu tava sozinha, eu fui no banheiro do shopping sozinha, olha que alegria. Sem precisar. Não toque em nada, não toque em nada aqui, pera, sabe? É até esquisito, né? Quem é mãe aqui vai me entender que a gente vai assim, vai ao shopping. Ai, perdi a criança. Ai, não, hoje eu tô sozinha. Então, a gente faz uma alimentação 80% saudável, 20% do que você mais gosta. E aí, praticamente, o corpo se reorganiza, se restabelece para que você tenha um corpo saudável. Como que vai incluir atividade física na rotina? Ah, tá bom. Você tá dormindo bem? Você tá se alimentando bem? Você está conseguindo organizar a sua agenda para ter um espaço para fazer atividade física? Porque se você não dorme bem,
Se você não tá hidratada, se você não tá comendo bem, não tá colocando combustível nesse corpo, por que é que você acha que você vai conseguir fazer atividade física 3 vezes na semana? Ah, porque o meu médico disse. Mas você não tá dando condição do seu corpo ter o mínimo para ir fazer atividade física. Ah, porque eu olhei a blogueira lá e ela faz atividade física todo dia. Tá bom, mas ela vive em outro contexto. Tem alguém provavelmente ficando com o filho dela de 4, 5 meses para ela ir à academia. Aí eu vejo um monte de mulher que chega aqui, puérpera, se sentindo o cocô da mosca do cavalo do bandido. Chega aqui, assim, faz o primeiro encontro de coque, assim, a olheira aqui embaixo, e vem falar para mim: Ai, eu tô me sentindo insuficiente, eu acho que eu não sou uma boa mãe, eu não tô conseguindo ir pra academia, eu preciso me resgatar. Tá bom, você precisa se resgatar. Mas, gente, olha o quanto que você tá fazendo. Olha o quanto que você tá entregando. É justo que você se sinta assim, mal, diante de tanta entrega, de tanto que você tá fazendo? Ai, gente, toda vez que for falar de mulher, eu vou chorar agora. Será possível? Essa semana, essas lives me aproximaram muito de realidades, assim, né? Porque eu tenho uma limitação, que é a limitação de tempo, né? Eu posso atender uma quantidade pouca de mulheres. E o fato de eu ter aberto essas lives, esses encontros, eu recebi muita mensagem em troca, muito direct. Vocês estão no meu grupo do WhatsApp, lá tem o número de telefone e recebi mensagem direto no WhatsApp falando, Aninha, obrigada. Obrigada por falar isso. Eu me senti tocada quando você falou tal coisa e tal. E aí, de ter essa abertura, eu recebi o momento, né, da vida de vocês, assim. Recebi muito desabafo. Recebi muita coisa, assim, que eu quero poder ajudar, eu quero poder auxiliar. E eu sei que eu tenho ferramentas para isso. Então, teve uma que me mandou uma mensagem essa semana e falou que ela tá passando por desafios dentro do relacionamento, do casamento. Ela tem duas crianças, ela tem um filho de 5 anos, uma bebezinha, acho que deve ter uns 8 meses, mais ou menos. E ela falou, Aninha, o meu marido não, ele não volta para casa mais assim. Ele chega em casa, tá chegando em casa cada vez mais tarde, 1 hora da manhã, e eu fico muito brava. E aí no dia seguinte eu brigo com ele porque ele chegou, ele disse que ele estava trabalhando. Eu não tô suportando olhar na cara dele. Enfim, aquelas coisas que a gente sabe que acontece na vida real também, né? Tá com criança pequena, às vezes a gente não consegue nem se olhar, quanto mais olhar para o marido. Aí o marido fica pedindo atenção e tal. E eu falei para ela, não, vamos conversar. E a gente fez uma sessão de 30 minutos, inclusive todas vocês que quiserem, vocês têm total disponibilidade de ter essa conversa de 30 minutos comigo. A gente bate esse papo, vocês contam um pouquinho sobre a maior dor do que está acontecendo aí na vida de vocês. E aí eu vejo se tem alguma solução assim rápida para incorporar. Então, esse primeiro encontro também, ele não é pago. Vocês têm essa disponibilidade. E aí ela me contou tudo isso, a gente chegou a uma solução, ela falou, meu, nossa, era uma coisa tão simples, que era basicamente sentar, conversar, falar para ele as coisas que ela estava sentindo, mas para isso também ela tinha que ter essa autopercepção do que estava acontecendo, quais eram os incômodos. Em 30 minutos a gente mapeou o que que era, criamos um script, né, um discurso para essa conversa, que ela se sentia à vontade de falar, e aí ela pediu para ele chegar um pouco mais cedo, porque ela queria conversar com ele, aí ele já chegou todo armado, né, tipo, o que que você vai falar, tal. E aí a gente conseguiu, né, ela conseguiu conduzir a conversa com aquilo que a gente tinha conversado, e aí no dia seguinte ela me mandou uma mensagem super emocionada, meu, a gente tá bem, a gente conseguiu se reconectar. É, ele hoje foi levar as crianças para a escola e eu tô aqui tendo o meu momento e tal. E aí você fala, meu, 30 minutos de conversa, uma ferramenta bem orientada, e aí a vida desse casal, a vida dessa família foi, pelo menos momentaneamente, aliviada. Pô, se esse trabalho não me dá alegria, o que é que vai dar, né? Então, eu quero dizer e convidar vocês aí que estão assistindo, que querem também ter esse benefício, né? Eu acho que é um grande benefício mesmo, ter 30 minutos para pegar, conversar, contar aí o que vocês querem e eu poder contribuir. Então, fiquem super à vontade para mandar. Eu adoro, inclusive, que a gente se conheça, porque muitas vezes eu não vejo vocês pelo Instagram a carinha, não vejo vocês também, às vezes, quando vocês veem a aula gravada. E aí, quando a gente se encontra nesse 1 a 1, 30 minutinhos, é um presentão para mim de saber quem é que está comigo aqui do outro lado, viu?
Então tá, então falamos sobre corpo e já começamos a falar um pouco sobre mente, né? Essa questão assim da gente sentir com a cabeça muito sobrecarregada o tempo todo, parece que é 1 milhão de pensamentos simultâneos, um atropelando o outro, um pensamento sobre o outro, e a gente às vezes não consegue nem se reorganizar para começar a fazer uma tarefa. Então, essa questão do pensamento, ela é quase subliminar, assim. Tem a parte da ação do corpo, e o Ayurveda vai falar sobre isso, sobre as camadas do corpo, né? A gente tem o nosso corpo físico, que é o mais denso de todos, que é de fato onde a gente vai conseguir criar estrutura, criar força mesmo, ter tração de realização, mas tem os outros corpos sutis, que a gente tem 7 corpos sutis dentro da nossa. O que algumas pessoas vão chamar de aura, que parece um pouquinho essa imagem aqui que tá atrás. Que é uma coisa um pouco mais difusa e tal. E que aqui nascem os nossos pensamentos, as nossas emoções. Às vezes a gente está com um campo energético de emoção, assim, bem atribulado. Às vezes o ambiente que a gente está também está com esse campo um pouco confuso, atribulado, esse ambiente um pouco denso. E tem a questão também socialmente aonde a gente está inserida, né? Então, às vezes, até você está bem individualmente, mas você chega, às vezes, no trânsito, num trabalho, num lugar assim, e naturalmente esse inconsciente coletivo, essa onda, né, de pensamentos e tal, acaba criando uma interferência. É como se fosse um rádio mesmo, assim, né? As nossas ondas mentais, elas funcionam mais ou menos como se fossem ondas de rádio, e aí esse pensamento coletivo, e tá todo mundo meio confuso, acaba atrapalhando a nossa própria capacidade de concatenação de pensamento, retidão de ideias e tal. E aí, além da nossa própria confusão, do tanto de tarefas que a gente tem, ainda tem um coletivo que vem e polui isso um pouco mais. Então, quando a gente trabalha essa questão do pensamento e usa as forças da natureza ao nosso favor, a gente pode usar práticas, né? E aí eu gosto muito de trazer essa questão prática, que conduzam também o nosso fluxo de pensamento. Quais são essas práticas? Eu vou trazer as minhas 3 favoritas, tá? A primeira é escrita. Quando eu escrevo, eu consigo tirar um pouco dessa confusão do pensamento e colocar no papel. Então, eu gosto muito de uma tarefa, de uma atividade que chama escrita terapêutica, que é basicamente você pegar um papel e uma caneta e escrever sem freio, sabe? Escreve, 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 escreve. Você vai ver que às vezes até a escrita parece um pouco confusa, mas aí é como você estivesse desopilando mesmo. Você está fazendo uma limpeza dos seus pensamentos. A partir dessa escrita, que você drenou mesmo todo o fluxo de pensamentos, você pode partir para uma lista de tarefas. E aí pegar, putz, apareceu lá um negócio bem aleatório, tipo levar o edredom na lavanderia. Gosto desses exemplos porque eu sei que é o que acontece na nossa vida real. Aí, isso que está ali, que apareceu nessa escrita de limpeza, ela pode virar, de fato, uma lista de tarefas. E aí tem um encontro que não foi esse dessa sequência de aulas, mas está lá no meu YouTube também. Quem não encontrar pode me mandar mensagem no direct, no WhatsApp, que a gente fala sobre como ter uma rotina mais organizada. A Mai, que está aqui, teve nesse encontro e ela falou que ajudou muito a clarear, né, o pensamento, as tarefas e tal. É, que é como transformar essa lista de tarefas iniciais em uma agenda para você colocar previsibilidade. Quando é que de fato você vai conseguir trazer essa tarefa que está embolada no seu pensamento para uma ação durante a sua semana, dentro do seu mês, dentro do trimestre ou dentro do ano? Porque tem coisa que às vezes fica assim no cenário da nossa cabeça, no nosso pensamento, que a gente não tem oportunidade de colocar em ação, e aí fica lá sempre no nosso plano de fundo, né? A gente tá sempre pensando sobre aquela coisinha. Quando você tira ela da cabeça, coloca no papel e coloca um dia e hora, mesmo que demore um tempo, isso vai chegar. E aí você não vai ficar pensando sobre isso o tempo todo. Então, essa ferramenta de escrita, ela é muito boa para materializar o pensamento confuso dentro de ideias, e a ideias dentro de uma lista de tarefas e a lista de tarefas dentro de uma agenda. Então, de todas das minhas ferramentas, a principal é essa organização de pensamento. A segunda, não menos importante, e eu sempre falo sobre isso com vocês, é a questão da da meditação e práticas meditativas. Tem gente que vai falar assim: "Ah, Aninha, mas eu não gosto de meditar", ou meditar não é para mim. Meditação é mais ou menos como esporte, sabe? Tipo, a pessoa fala assim: ah, eu não gosto de esporte. De nenhum esporte. Sei lá, de dançar na sala de casa, ou de natação.
Porque muitas vezes a pessoa vai falar de esporte, ou, ah, eu não gosto de me exercitar, é porque tá pensando na musculação, na academia, aquela academia cheia de gente, com aqueles marombeiros no espelho, aquele som alto, né? Às vezes há um tipo de atividade física que você gosta, há um tipo de atividade física que te contempla. E com certeza tem para todo mundo, pode ser desde um yoga, pilates, caminhada ao ar livre, corrida na esteira, todos os tipos de dança, imagina quantos tipos de dança não existem, quantos tipos de esportes aquáticos existem, natação, hidroginástica, surf. Tem tudo, né? Tem muita opção. E aí, com certeza, vai ter algum tipo de esporte que te agrade. E do mesmo jeito que tem uma gama enorme sobre esportes, existe uma gama enorme sobre práticas meditativas também. Tem mindfulness. Dentro das práticas de meditação, tem meditação de visualização, tem meditação de cor, tem meditação de limpeza, tem vários tipos também. Então, buscar e encontrar a sua prática meditativa para você conseguir se reorganizar. A minha favorita, e eu acho que ela é bem eclética e atende a todos os tipos de perfis, é a respiração de pelo menos 3 minutos. 3 minutinhos é o que vai precisar para o seu cérebro compreender essa pausa. Então, às vezes as pessoas falam, ah, eu não consigo meditar. É porque você não esperou quebrar a arrebentação dos 3 minutos. E é muito difícil. Eu acho que os 3 minutos, eles são os mais desafiadores para a gente conseguir, de fato, entrar no flow, né? Que a gente fala assim, que é o fluxo meditativo. Mas se você conseguir sentar numa cadeira confortável, coloca os pés no chão, as palmas das mãos assim no joelho, coluna ereta e respira. Você vai fazendo isso, os primeiros minutos continua o fluxo de pensamento, vindo, 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 com força. Mas quando você começa a respirar, o oxigênio vai para o cérebro. Esse oxigênio no cérebro dá uma limpeza, já começa a clarear o pensamento. E aí você faz isso por 90 segundos. 1 minuto, né? 3 minutos, isso vai limpando de um jeito assim que depois, na hora que você volta, parece até que você deu tirou uma sonequinha, sabe? Assim, você volta diferente, assim, com os sentidos mais apurados, a percepção um pouco mais limpa, o olhar mais assim. Então, assim, meu, tá um caos. Vou usar um palavrão aqui, porque é de vez em quando só ele consegue exprimir, né, a necessidade. Então, você tá lá no meio do caos, a vida tá assim, um monte de coisa, trabalho, rotina, casa, filho chamando, almoço para fazer e tal. Fudeu. Você senta, ó, 3 minutos. Você pode até falar que você vai no banheiro, pode ser na privadinha. A privada é nossa amiga. No trabalho, em casa, você fala, ó, preciso de 1 minuto, eu vou ao banheiro. E aí você conecta. 3 minutos, se olha no espelho, olha no seu olho, vê o quão boa você é, o máximo que você tá dando de si, olha no seu olho e fala, meu, bora aí, vamos nessa. Reorganizou, sabe? Restabeleceu, voltou para o eixo. E aí volta para a vida. Essas duas práticas são as minhas duas favoritas. E tem a terceira também, que eu falei sobre isso no encontro passado sobre criatividade, que é caminhada. O movimento, a caminhada, se pudesse ao ar livre, melhor ainda, ela faz oxigenar o nosso cérebro. A panturrilha dizem que é o segundo coração, né? Que a gente tem um fluxo sanguíneo muito forte na panturrilha. Então, quando a gente começa a fazer uma caminhada, é como se a gente colocasse pensamento e ação dentro de uma dança, dentro de uma condução. Então, se você não quiser ir para uma academia, fazer uma atividade física, com aquele compromisso mesmo do exercício físico, sai para caminhar. Pode ser para caminhar no parque, para passear, para caminhar no condomínio, caminhar na rua, caminhar no shopping. Vai desopilar. 10 minutos, 15 minutos. Ontem mesmo uma mulher me mandou uma mensagem. Eu fiz a aula na quinta-feira, falei sobre a importância da caminhada e tal. E aí ela foi levar o carro para fazer a manutenção lá do carro. E aí ela ia pegar o Uber depois, né, da concessionária onde ela deixou o carro. Aí ela falou: Quer saber? Não vou pegar o Uber, vou dar uma exploradinha aqui no ambiente, né? E aí ela foi andando, uns 15 minutos, encontrou uma cafeteria, lá terminou de escutar a aula, que ela estava escutando a aula de criatividade, tomou um café, depois me mandou um relato lindo, até coloquei no Instagram ontem. E é isso, sabe? Às vezes a gente só precisa ter um tempo.
de limpeza. E eu não estou falando de uma hora, não estou falando de um tempão. Se você tem 5 minutos, que sejam 5 minutos, mas dá esse tempinho para você. Porque entenda, se você não estiver bem, tudo o que você comanda, tudo o que você faz para as pessoas, tudo isso vai ruir. Então, tem mulheres que param, que são paradas, na verdade, por questões de saúde física, saúde mental. A gente vê quantas mulheres estão padecendo de saúde mental hoje em dia, vivendo à base de medicamentos. E, claro, os alopáticos, os remédios, eles são importantes, mas eles não, sozinhos, eles não vão dar conta. Se a gente não está dando condição de respirar um ar puro, caminhar um pouco, se alimentar bem, colocar um bom combustível no corpo, a gente deixa só na mão da medicina alopática moderna a nossa saúde. E o Ayurveda, o meu acompanhamento, vai falar muito sobre volta para si, volta a ter domínio sobre sua condição, mas não no lugar de, ai, quero dominar tudo e quero ter controle, e ser super controlador, e se qualquer coisa sai do lugar, nossa, aí o meu mundo caiu. Não. É, deixa a base boa, deixa a base bem boa mesmo, cuida de você. Você estando bem, você consegue cuidar muito melhor de tudo que está ao seu redor. E esse cuidado que está todo ao redor, que você daí consegue olhar para o seu filho, consegue olhar para o seu marido, consegue olhar para o seu trabalho, para o seu time e tal. E esse ambiente também vai te devolver coisas boas. Então, você começa cuidando do que você de fato pode cuidar e tem autonomia e tem poder sobre, que é você mesma, a sua própria saúde. Esse ambiente cria um ambiente e um sistema ali bem positivo, e esse próprio sistema positivo te retroalimenta. É um ciclo virtuoso mesmo, assim, não é magia, não é mentira. Você tem orientação, você tem as ferramentas certas, você é capaz. Meu trabalho é esse, eu mesma sou a pessoa que já foi transformada a partir disso, e eu falei, cara, minha transformação foi tão profunda que eu quero fazer dessa transformação o meu meio de viver e conseguir também transformar a vida de outras mulheres. E há 6 anos eu tenho feito isso. Antes eu fazia no formato individual, tipo consulta de nutricionista. Você vai lá, você faz uma consulta, sai com um plano alimentar, né? No meu caso, saia com um plano ayurvédico, e esse plano você coloca em prática aí e tal. Eu sempre busquei, assim, trazer muita prática para dentro do plano, mas eu via que as mulheres não conseguiam fazer depois. Eu coloquei um tracker assim, né, para ver a hora que abriu o PDF. Algumas não conseguiam nem abrir o PDF. Elas vinham, faziam o investimento financeiro, o investimento de tempo inicial, saíam da consulta, ai, Aninha, obrigada, nossa, como você conseguiu entender minha necessidade, que bom que você me entregou esse material, vou fazer. Chegava depois, não abriu o PDF. E eu ficava pensando, gente, mas por que que não abre o PDF? Porque depois, logo imediatamente que ela saiu dessa consulta, ela foi engolida pela rotina de novo. Então, eu quero dizer que a responsabilidade das coisas não estarem caminhando como você gostaria, não é só uma falta de compromisso seu. É porque você não está conseguindo, porque teoricamente, todo mundo sabe o que deve ser feito. Ah, eu tenho que comer bem, eu tenho que dormir bem, eu tenho que me hidratar, eu tenho que estar num ambiente próspero, com coisas boas, escutar coisas boas, tá bom. Teoricamente é isso, tá lá um monte de conteúdo gratuito para você, meu, de outras pessoas, e é possível, né? Você ter acesso a tudo isso. Mas por que é que depois de saber disso você não consegue colocar em prática? É porque não tem acompanhamento, é porque não foi educada na infância a colocar as coisas em prática dessa maneira. Eu falo que rotina deveria ser colocado dentro do curso da escola. Nós, como mãe, já estamos melhorando, né? Mitigando esse problema de rotina, tentando estabelecer rotinas boas para os nossos filhos. Mas como que a gente consegue dar uma rotina boa, oferecer uma rotina boa para filho? Eu vou trazer de novo, tá? Porque eu não quero falar só sobre mães, não quero excluir as outras mulheres que não são mães. Mas como é que a gente vai falar sobre rotina com criança, com outros adultos que compartilham espaço com a gente, com os nossos times, né? Tem gestoras que falam: Meu, eu não consigo cobrar do meu time. Claro, a sua própria rotina está uma bagunça. Como é que a gente vai conseguir refletir isso para todo o nosso ecossistema se individualmente a gente não está conseguindo fazer isso? Mas não faz porque é sem vergonha? Olha, é uma parcela muito pequena que não está fazendo por sem vergonhice. A maior parte não faz porque não consegue, não tem a ferramenta certa. E eu tenho essa ferramenta, e eu sei que eu consigo ajudar. Então, a primeira coisa, que é o primeiro lugar que eu quero que vocês comecem a olhar, é a autocompaixão, é o auto-perdão, é.
Eu não estou fazendo isso ainda porque eu não tenho as ferramentas que eu preciso ter para fazer. Ah, vou ficar para sempre assim? Não. Você pode ir bebendo de fontes que te nutram, que tragam um pequeno conhecimento, como eu estou trazendo aqui. Pega isso que eu falei, de escrever o fluxo de pensamentos e confusos e coloca em prática na sua rotina. Busca um tipo de limpeza mental, algum tipo de prática meditativa que te ajude, coloca em ação, vê como você se sente. Tenta manter a alimentação 80% saudável, só 20% de tranqueirinha. Dorme na hora certa, que eu falei outro dia, acho que foi no primeiro encontro, que é da importância da gente dormir na hora certa, mas não é simplesmente dormir 8 horas por dia. Entre 10 da noite e 2 da manhã são os únicos horários que a gente vai fazer a higiene do sono completa, limpeza profunda mesmo. Ah, mas eu durmo 8 horas por noite. Tá bom, mas você tá indo dormir meia-noite, 1 hora da manhã? Se você tá indo dormir tarde desse jeito, uma parte importante da limpeza, uma parte importante de produção hormonal não está sendo feita. Como é que você quer no dia seguinte ir para academia e levantar peso e produzir massa muscular, massa magra, parar de ter acúmulo de gordura abdominal? Você não está criando hormônio que vai te levar para fazer isso. Hormônio do crescimento, hormônio de eliminação de gordura, sabe? Então, assim, às vezes a gente está olhando a academia que não está conseguindo fazer 3 vezes na semana, 3 horas na semana, mas o buraco é muito mais embaixo. A gente vai, às vezes, parar para fazer investigação de infância, de como que era a sua rotina quando você era criança, de como era a sua rotina quando você ainda estava sendo doutrinada, né? Estava sendo conduzida por adultos. Então, quando eu falo sobre essa questão de rotina, do rotina real, é para a gente começar a olhar assim, ó, camadas, camadas, e vocês não acharem que vocês não estão fazendo por sem vergonhice, tá? Tá fazendo sentido aí? Alguém quer dizer alguma coisa? O chat está aberto, vocês fiquem à vontade, viu? E o terceiro pilar que eu falei é justamente com relação à casa. A nossa casa, o nosso espaço físico. E eu dei um spoilerzinho agora que eu tava falando sobre a bagunça interna, né? A bagunça que a gente tá às vezes no pensamento e tal, pode ter a ver com o ambiente. Então, se a sua casa está bem bagunçada, se você tem mais coisas do que você precisa, com certeza isso está criando desordem de ordem visual. E os nossos olhos, eles são a porta de entrada do nosso corpo, né? São uma das portas de entrada. A gente vai ter os olhos, os ouvidos, a boca, que são as portas de entrada, né? A pele também, que é o maior órgão do nosso corpo, também é uma porta de entrada sensorial. Mas os olhos, né? A gente visualmente, assim, acaba captando muita informação. Se a sua casa tá muito bagunçada, só isso já é capaz de te tirar o prumo. Só isso já é capaz de te tirar do eixo, sabe? Então, olhar agora na primavera, será que eu preciso de tudo isso? E aí eu sempre falo que esse olhar para casa é bom que venha antes de todas as estações. Não porque toda estação vai te ajudar a fazer a limpeza, a primavera é a principal dessas, mas é que aí você coloca pelo menos uma periodicidade, de 3 em 3 meses você vai olhar para casa e reavaliar. Pô, quem tem criança pequena em casa, pode ser que tenha que rever e doar algumas roupinhas que já não servem mais, ou comprar outras coisas, porque já a criança já tá sem meia. Aconteceu isso, a Nina tava com o calcanharzinho da meia no meio do pé. Eu falei, filha do céu. Ela começou a colocar já a meia sozinha, né? Tá com 3 aninhos, começou a colocar a meia sozinha e eu meio que parei de olhar assim. Aí outro dia eu fui vestir a meia nela, tava a parte do calcanhar no meio do pezinho. Eu falei, gente, que horas que isso aconteceu, né? Então, se a gente está o tempo todo de 3 em 3 meses olhando, é mais provável que a gente não seja surpreendida com uma situação dessa, ou até às vezes de não ter roupa para a próxima estação, ou de ver se as roupas que estão nos servindo estão nos servindo, não só nos vestindo, né, cobrindo o nosso corpo, mas se elas servem para o seu dia a dia, para a dinâmica de como você está trabalhando, se essa roupa te traz alegria, se quando você veste essa roupa pela manhã você se sente a imagem do que você gostaria de ser. Porque muitas de nós hoje estão trabalhando de home office, às vezes não abre câmera e tal, e aí a gente meio que não se arruma. Aí você passa na frente do espelho, assim, você fala, nossa, que dó, coitada, que horas parou de ser? E aí vai atribuir tudo isso a, eu estou envelhecendo, a idade está chegando e eu estou me sentindo mais velha. Não, às vezes é uma falta de autocuidado.
Você não está parando para se olhar, não está parando para ver se as roupas, além de cobrirem o seu corpo, estão servindo para quem você é hoje, para o tipo de dinâmica de atividade que você tem. A gente fez um. Eu acho que está publicado no meu YouTube também, acho que eu deixei disponível. Um talk com a Bianca, que é consultora de imagem e estilo. E ela trouxe várias dicas práticas também com relação ao vestir. A Bianca Domingo tem assim, um trabalho maravilhoso também. Ela me ajudou muito a me reconectar depois que eu me separei, né? Eu fui casada a primeira vez, em 2017 eu me divorciei. E assim, como teve um baixo astral lá no final da relação, né? Eu achei que a culpa era minha, que eu não era uma mulher atraente, que eu não era uma mulher bonita e tal. E olha, hoje eu vejo as fotos daquela época, era uma das épocas que eu tava mais bonita, assim, fisicamente. Eu tava com cabelão loiro, assim, e tal, tava com um corpo legal, mas eu tava me achando o ó do Borogodó, porque, enfim, rolou uma traição no fim, né? Fiquei bem, fiquei bem abalada, assim, é, com relação à autoestima. E eu achava que o problema era eu, porque imagina, ou que era a minha imagem, né? Se eu era casada, já estava naquele relacionamento um tempão, 15 anos já, e aí o homem vai embora e para olhar para outra mulher, eu falei, o problema sou eu, com certeza. E a Bianca me ajudou nesse processo de autoestima, ajuda mães depois do puerpério também a se resgatar, então o trabalho dela é incrível. E a gente tem que pensar que o tempo todo nós estamos mudando, né, fisicamente, assim. O corpo está mudando, a nossa dinâmica de vida está mudando. Eu gostava muito de usar saia. Depois que eu tive filha, né, minha filha bebezinha principalmente, não dá para você ficar abaixando, levantando com saia. Ah, dá para usar saia, mas uma saia mais midi, mais comprida. Ah, tá bom. Então eu tenho que readaptar isso. Ou por um tempo vou ter que usar calça. Tudo bem. Então a gente começar a olhar para o nosso guarda-roupa, para nossa casa, se todos aqueles objetos que estão ali têm serventia de fato. Se não tem, direciona, não fica preocupada assim de, não vou ter, será que eu vou precisar disso daqui a pouco? Se você não usou nos últimos 6 meses, se não usou no último ano, muito provavelmente você não vai precisar mais desse produto, né, desse objeto. Ah, quero esperar um pouco mais, tá bom, mas tem uma quantidade pequena desses objetos que você não usou dentro de um ano. O resto, pode doar, confia que o universo é abundante. Vou falar do mamão de novo, né? Quem tá aqui já sabe que eu sou fã de mamão papaya. E eu falo, a natureza ela é tão abundante que dentro de um mamãozinho papaya, você não tem outros mamões, né? Você tem mamoeiros inteiros. Então, a natureza em si, ela traz essa noção de abundância que muitas vezes a gente, dentro de um universo de solidão, de isolamento, de não se olhar, de não se perceber, a hora que a gente começa a não se olhar, não se perceber, o entorno também para de nos olhar, para de nos perceber. E aí, a gente começa a achar que tudo é escasso. Ai, não, eu preciso guardar essa roupa aqui, porque, nossa, vai que eu preciso dela depois, né? Umas coisas, às vezes, com bolinha, que você coloca, você não se sente bonita, você não se sente bem. Mulheres, a gente merece se sentir bem, a gente merece se sentir bonita, a gente merece acordar e pegar 10 minutos do dia e, meu, o que que é para você importante? É um batom? É uma maquiagem no olho? É um cabelo preso de um jeito? É o brinco? É uma peça de roupa que faz você se sentir linda? Tem uma outra mulher que eu gosto muito do trabalho dela, que chama Mi. Também, ela é uma consultora de imagem, por coincidência, mas eu fiz um processo com ela e ela falou assim: você não pode deixar a sua roupa para o dia que é a festa. Ela fala assim: você tá com a sua família a maior parte do tempo. É justo você ficar dentro da sua família toda acabadinha, feia, né? Toda desmilinguida, e quando você vai para a festa, você vai bonita? A imagem que seus filhos estão fazendo de você, que seu marido está fazendo de você, é do dia a dia. Você vai esperar o dia de festa para se arrumar? Todo dia é especial. Você vai usar a louça bonita da sua casa só para o dia que você vai receber visita? Não. A sua família são as pessoas mais importantes da sua vida. É hoje que você vai pegar aqueles pratos chiques e vai colocar para todo mundo comer. Vai fazer uma mesa bonita na sua casa, que vai colocar a flor na sua casa. Primavera aí, ó, trazendo mais essa questão do tom, da beleza, da, da ordem, né? Que tudo isso precede, né? A primavera. Então, a gente precisa começar a viver hoje momentos especiais, trazer significado para nossa vida hoje, para o nosso momento agora. Porque se a gente esperar, os filhos crescem, as louças quebram, a roupa não serve mais e a gente morre, a gente passa, a vida acaba.
E a gente não deu o curso que a gente queria dar, não colocou os projetos que a gente queria no mundo, tá totalmente embotada, vendo um monte de desgraça na TV, vendo um monte de coisa que te dá falta de perspectiva. Você olha a vida assim, você fala, meu, o que que é a vida? O que que vai ser do futuro? O que que vai ser do futuro das próximas gerações? O mundo pegando fogo, você fala, meu, o que que vai sobrar para mim? Calma, faz o que você consegue. Não é você que vai acabar com a queimada da Amazônia hoje. De novo, vou trazer agora um pequeno parênteses. Não estou dizendo que é para a gente se alienar, que é para a gente não pensar. Inclusive, a gente precisa estar forte para combater as injustiças do mundo. Mas não adianta o que está acontecendo lá fora paralisar a gente, deixar a gente sem ação. O que que você pode fazer hoje? Ah, hoje eu posso pintar as minhas unhas de uma cor que eu quero, eu posso colocar uma roupa que eu me sinto bem, eu posso fazer uma caminhada ao ar livre, eu posso comer um alimento que me contemple, eu posso colocar uma louça bonita na mesa e oferecer isso para minha família. Experimenta. Colocar o prato da visita no prato do dia a dia, se você tem isso aí na sua casa. Ah, não, aqui é só o prato da visita. Eu não tenho. O meu jogo, o meu melhor jogo é do dia a dia mesmo. Mas coloca pra você ver. Todo mundo vai ficar assim, ih, tá doida. Pirou, né? Tá colocando essa mesa bonita e vamos te perguntar, você pode esperar. Nossa, mas por que que você tá colocando isso aqui agora? Você vai dizer para sua família, porque vocês merecem, porque a gente merece. E esse senso de merecimento, ele vai levando para todos os lugares, ele vai levando para as pessoas da sua família, vai levando para as pessoas do seu time. Porque o que faz a gente ficar doente, padecer, é essa sensação de desconexão, de descolamento, de não pertencimento, de não pertencimento e não merecimento. É isso que faz a gente achar que, nossa, só a vida da outra pessoa é boa. Essa aqui no Instagram, que tá vivendo essa vida aqui, a vida dela é boa. Ela merece, eu não mereço. Aí você se olha no espelho, aquele coquinho acabada, morrendo, né? Ah, mas essa mulher aqui merece. Por que que ela faz sucesso? Por que que ela tem um casamento feliz? Por que ela tem filhos bem educados? Por que que ela é próspera na vida dela? Talvez porque ela já começou de um lugar de merecimento sentada à mesa do café da manhã, fazendo uma refeição sentada, tendo 15 minutos para tomar um cafezinho da manhã, olhar para si de manhã, raspar sua língua, fazer uma maquiagem, passar um protetor solar, passar um brilhinho labial, ter 15 minutos no mês, na semana, para fazer uma autooliação no corpo. E todas essas ferramentas eu entrego para vocês dentro do programa Rotina Real. Aninha do céu, não consigo entrar no Rotina Real agora. Vou contar para vocês. Estão abertas as novas vagas para o Rotina Real. Eu falei que eu tenho uma limitação, né? Então eu estava esperando, eu lancei esse programa no outono, não lancei no inverno porque eu não tinha vaga. Foi vindo galera de outono, de inverno e eu não tinha vaga. Agora na primavera eu me organizei para finalizar e encerrar, né, alguns processos e eu tenho 10 vagas abertas. Isso é tudo. Isso é tudo. Eu não tenho mais. Se chegar 11 pessoas para mim aqui e disser Aninha, eu posso? Eu falo, amor, você pode, mas a gente vai ter que esperar alguém sair para você entrar. O que acontece é, o programa, ele dura 12 semanas. Então, durante 3 meses, eu faço o acompanhamento individual, um a um, de cada uma de vocês. A gente tem o grupo? Temos o grupo também, mas o grupo a gente entra para conversar, para trocar ideia, para não se sentir sozinha, mas cada processo, ele é individual. Então, quando entra no Rotina Real, a gente vai olhar os 4 principais pilares da vida de uma mulher, que são o autocuidado, a carreira, os relacionamentos e a casa. A gente vai olhar esses 4 pilares e vai ver qual que é o seu maior problema no dia a dia hoje. Ontem eu perguntei isso, uma mulher que fez os 30 minutos de conversa comigo, e ela falou, Aninha, é tudo. Eu não sei nem por onde começar, do tamanho do caos que tá a minha vida. Eu falei, calma, querida, a gente vai achar qual que é. Inclusive, como eu vim fazendo essas lives aqui, pode ser que nem as 11 vagas não tenham disponíveis mais, né? Porque, enfim, conforme as pessoas forem entrando, eu vou recebendo, né? Se fizer sentido. Então, a gente vai olhar esses 4 pilares, e dentro desses 4 pilares, a gente vai trabalhar exatamente as ferramentas que você precisa para ter sua vida organizada hoje, tá bom? Já sai assim com coisa para fazer, e durante esses 3 meses, todos os dias, a gente conversa por WhatsApp. Vocês podem me mandar mensagem primeiro. Se vocês não mandarem, eu vou perguntar: e aí? Como é que tá? E aquela questão lá, como é que foi?
como isso, né, discorreu, porque a rotina, como eu falei no comecinho, ela acontece nos mínimos detalhes. Às vezes é uma conversa que você precisa ter com seu marido, às vezes é uma conversa que você precisa ter com alguém do seu time, às vezes é alguma ordem na casa mesmo, física, que precisa fazer, orientar sua funcionária, e tudo isso, todas essas ferramentas, eu posso oferecer para vocês. Eu sou terapeuta ayurvédica, eu sou pós-graduada também em alimentação saudável, vegetariana e vegana, e eu tenho um background, né? Eu tenho um conhecimento de mais de 15 anos de gestão. Eu trabalhei 15 anos no mercado de comunicação, agências e tudo mais. São só esses últimos 6 anos que eu estou trabalhando como terapeuta, né? Só esses 6 anos. É tempo pra caramba. Já conheci mais de 500 mulheres que eu consegui transformar a vida delas. E durante esses 15 anos que eu trabalhei em agência, eu trabalhava numa posição que chama atendimento. Quem aqui conhece vai saber. Sempre me relacionando com várias áreas. Então, a minha formação inicial é como relações públicas. Eu gosto muito de gente. Então, olhar para cada uma de vocês, olhar para a pessoa que você é antes de tudo isso, para mim é muito importante para entender que a rotina real, ela não é uma coisa que vem pronta, engessada, toma aqui e segue. Por isso, inclusive, o Rotina Real não tem um curso gravado. Não tem um curso gravado. Ele é muito mais do que isso, né? Ele é o olhar individual e a formatação que eu vou fazer para você. Então, né, nessas 12 semanas, eu vou conseguir trazer à tona toda essa sua necessidade, trazer a solução para o seu problema e te ajudar, de fato, a ter autonomia para daí, acabando essas 12 semanas, esses 3 meses, você conseguir continuar dando curso na sua vida e seguir os projetos que você quer ter. Aninha, não sei quais são os projetos, a gente vai descobrir, tá bom? Como que vai funcionar agora? Eu estou abrindo as vagas hoje, estou dizendo para vocês agora, às quase 10 da manhã, a gente tem 11 vagas disponíveis. Quem já sabe, o Rotina é Real é para mim, eu vou mandar o link direto no WhatsApp, tá bom? Então, vocês me chamem aqui no grupo, falem para mim, Aninha, eu quero fazer o Rotina Real, tá bom? Eu mando o link para vocês. Ah, Aninha, não sei se é para mim. Marca comigo 30 minutinhos essa semana, conforme houver disponibilidade das vagas, né? Claro, conforme as vagas forem preenchendo, eu vou diminuindo os atendimentos, mas aí a gente depois vê como faz. Marcamos esses 30 minutos, eu entendo, a gente vê se é para você, porque também pode ser que não seja para você, para esse seu momento agora e tudo mais, tá bom? Quanto é o Rotina Real 12 semanas de acompanhamento individual para começar agora na primavera? A gente já começa na segunda-feira, tá bom? Vai dar 12 parcelas de R$ 200, 200 e pouquinhos reais, tá bom? 260, se eu não me engano, 263. 12 parcelas de R$ 263. Vocês vão ter 3 meses de acompanhamento individual comigo, durante esses 90 dias, o tempo todo, podendo me acessar. E esse parcelamento é de 1 ano, e vocês vão ter o benefício durante 3 meses, mas vocês vão ver que vocês vão colher os frutos desses 3 meses durante esse ano. Por isso que eu fiz um parcelamento longo. Não foi, né? Porque senão tem gente que. Até um professor meu perguntou: mas por que que você vai parcelar? Você não quer que elas renovem? Até quero. Quem quiser renovar, pode renovar. Mas eu tenho certeza que durante esse ano vocês vão ter coisas para colocar em prática desses 3 meses. Por isso que pode parcelar sem medo de ser feliz. R$ 260, gente, o que que é? Sei lá, um almoço no fim de semana? Uma família? Uma calça que vocês nem sabem se vão precisar usar? É um valor muito baixo perto do que eu vou entregar para vocês. Aninha, tô achando pouco. Ter 90 dias de acompanhamento seu, poder te acessar no Instagram, no Instagram não, no WhatsApp diretamente a hora que eu quiser. Eu quero mais. Tá bom. Quer mais? A gente vai ter acesso à comunidade do Rotina Real, que é esse grupo de mulheres onde eu dou uma aula por semana do tema que vocês escolhem. Vocês podem escolher o tema. Vocês vão dizer aí, quero falar sobre alimentos afrodisíacos do Ayurveda. A gente vai falar. Quero falar sobre práticas meditativas e quero provar. Vamos provar dentro da comunidade. Quero organizar o meu cardápio semanal. Vai ter. Quero organizar a minha rotina da casa. Já tem, na verdade, não é nem que vai ter. Já tem um monte de conteúdo lá que vocês ingressando, já tem mais de 11 e-books, mais de 10 aulas. Tem muito conteúdo lá que vocês já podem entrar usufruindo agora. Entrou, usufruiu. Aninha, muito legal, R$ 265, né? Acesso a você, comunidade, vou conhecer outras mulheres que estão passando pelas mesmas coisas que eu.
Tô achando pouco. Tem mais. Todo mundo que entrar, todas as mulheres que entrarem no grupo agora de primavera, eu vou oferecer para vocês o planner físico do Rotina Real que está em produção, tá? A coisa mais linda do mundo, que é um planner, como esses planners, né? Essas agendas que a gente tem de acompanhamento, mas com todo o toque do Rotina Real, com práticas e tal. Esse planner, ele vai custar R$ 200, e aí vocês já vão tirar, é como se uma parcela já pagasse o planner. Vai custar 200 e pouco ainda. Eu tô com uma sócia, a Jaque, que tá fazendo esse planner comigo, e eu tô tentando fechar em 199 e ela acha que vale mais o produto. Então, eu tô tentando negociar aqui, mas com certeza vai custar mais de R$ 200. E quem entrar no Rotina Real agora já vai ter esse planner de presente, tá bom? Aninha, tô achando bom. Já quero entrar. Uma dessas 11 vagas vai ser minha. Tem mais um pouquinho. Vou dizer mais uma coisa que eu vou dar de presente para vocês. E essa, para mim, eu acho que é a mais linda de todas, porque é um encontro presencial que a gente vai ter ainda esse ano. Em São Paulo, vai ser um almoço, um brunch que a gente vai fazer, encontrar presencialmente as mulheres que estão dentro do programa Rotina Real. O ingresso desse almoço vai custar R$ 350 para quem não é do Rotina Real. Quem é do Rotina Real também vai nesse evento de graça, tá bom? Quem não, do Rotina Real de primavera, tá bom? Vai ganhar esse ingresso também. Então vamos falar aqui, ó. Vocês têm 12 meses para pagar esse acompanhamento de 90 dias comigo, acesso ilimitado, vão poder falar comigo à vontade. Dentro desses 3 meses, a gente vai ter 6 encontros por Zoom, que são quinzenais. Então, eu vou abrir a câmera individualmente com cada uma de vocês. A gente vai fazer 1 hora de sessão, entendendo qual é o seu objetivo, para onde você está indo. Tudo, 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 tudo. E aí, na próxima quinzena, a gente vai ver. E aí, o que que você conseguiu colocar em prática? Esse é o diferencial para vocês que não estão conseguindo colocar a vida em ordem, a vida em prática. Esse é o diferencial. É aí que vocês vão conseguir fazer. Porque eu, com esse meu jeitinho fofo que eu choro e eu puxo a rédea, gente, eu sou isso, tá? Eu sou isso. Eu sou um pouco de chororô, porque eu sou do signo de peixes, mas eu também tenho o meu ascendente em Áries. Então eu choro e puxo a rédea. Falo, gente, vem aqui, a gente chora junto e tal, mas ó, tá devendo, vai fazer isso, eu vou cobrar resultado de vocês, tá bom? Então, durante esses 3 meses, 6 encontros, 1 a 1, e mais um encontro, que é o 7º encontro, que é o encontro de resultados, que aí a gente vê como você estava e como você chegou ao final desse percurso. Tá bom? Então, quem quiser participar do Rotina Real de Primavera, as 11 vagas, não são 10, não são 9, não são 12 também, são 11 vagas que estão abertas agora. Quem quiser, já me pede o link, eu vou mandar direto para vocês aqui no WhatsApp. Quem quiser meia hora, também manda uma mensagenzinha no WhatsApp para mim, que a gente marca um encontro de 30 minutos e se conhece melhor, eu entendo melhor as necessidades e a gente vê se a rotina real é para você. Tá bom, meus amores? Então, acho que é isso por hoje. Falei que quero honrar o tempo de vocês, não queria passar de 1 hora desse encontro. A partir de agora, eu estou totalmente, sempre estive, né? Mas totalmente aberta para qualquer tipo de dúvida, qualquer tipo de situação que vocês queiram compartilhar comigo. Fiquem à vontade. Eu amo, como disse, eu amo conhecer cada uma de vocês. Para mim é muito importante saber o que está acontecendo aí, porque às vezes a sua necessidade também, eu falando, fazendo um pequeno texto, um pequeno vídeo, uma pequena aula, eu posso ajudar a vida de alguém. Eu posso ajudar a vida de alguém e, nesse sentido, com certeza, muitas mulheres serão beneficiadas, tá bom? Direta ou indiretamente. Você tem alguma dúvida? Quem está aqui no ao vivo? Se por acaso você está assistindo a gravação também, fica à vontade para me mandar mensagem, tá? Hoje é dia 21 de setembro, são 10 da manhã, e as vagas com disponibilidade ficam abertas até o dia 26, tá bom? A primavera começa amanhã, faça um ritual bem lindo de chegada da primavera, então podendo, compra um ramo de flores na sua casa. Ai, a flor tá cara, e tá cara mesmo, pra chuchu. Tá cara pra caramba, mas não deixem de comprar. Pega um pouquinho, um vasinho de flor aí na sua casa, tá bom? Deixa a sua casa bem bonita para receber a primavera e com certeza vai ser uma estação maravilhosa. Contem comigo e eu quero recebê-las com muito amor e muita alegria. Vamos limpar tudo para receber, abrir espaço para essa estação nova que está começando. Tá bom, minhas queridas?
É isso, então, temos um encontro. Quem está assistindo a gravação, me manda mensagem, eu vou amar falar com vocês também. E até dia 26, vagas abertas conforme disponibilidade, tá bom? Um beijo, bom final de semana, feliz primavera para todas e a gente se vê.